Parece-me que é também a partir daí que vão surgindo algumas expressões não conhecidas antigamente no meio jurídico, como, por exemplo, direito administrativo novo, novo direito administrativo, direito administrativo evolutivo, ou expressões do gênero. Expressões que não raro vêm acompanhadas por medidas governativas ou administrativas concretas, apelidadas de reformas. Ou seja, é essa evolução social, essa complexidade social, refletindo num determinado formato de Estado, que faz com que a administração pública tenha que também se aparelhar ou reaparelhar constantemente para dar cabo e vazão a essas novas demandas que vão surgindo. E fala-se, portanto, constantemente em reforma. E é curioso lembrar que estamos constantemente em reforma. E o termo de tanto utilizado no meio jurídico, ele se transforma numa palavra carente de significado. E, no particular, resgato uma lembrança feita pelo professor Carlos Mota, daqui de Minas Gerais, quando disse ele que um respeitado político francês costumava dizer que se um primeiro-ministro pretendesse ser aplaudido por unanimidade em todas as bancadas do parlamento, bastar-lhe-ia anunciar a reforma administrativa. E acrescentava ele em seguida, porque ninguém sabe mesmo o que isso quer dizer. E assim é que nós temos diversas reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, reforma do Poder Judiciário, reforma da Previdência, reforma disso, reforma daquilo. E ficamos sempre com essa impressão de que há um descompasso visível, latente e concreto entre o real e o legal. Basta ver a atuação estatal e administrativa nos diversos setores a que ele se propõe coordenar: segurança, saúde, educação e temas afins. Sempre há, pois, um grande abismo entre aquilo que está posto na norma e aquilo que efetivamente é realizado na prática. Visualizamos então as grandes dificuldades que teremos e temos constantemente para compreender, para enfrentar e para nos preparar em torno desses assuntos, ou seja, a análise da realidade estatal. E se falamos então há pouco que o Estado também foi se transformando, está se transformando, vem à mente, muito de repente, a necessidade de uma catalogação a respeito do próprio Estado, podendo-se dizer de estado de bem-estar, quem sabe, de um estado de providência ou de um estado mínimo, talvez de um estado subsidiário ou de um estado regulador, não nos esquecendo que há outros tipos mais anunciados expressamente no texto constitucional, como é o caso do Estado democrático. E se nós temos expressões assim no nosso estatuto jurídico, que é a condensação do político, obviamente que teremos que optar por alguma base legal, e essa base legal não poderá ser outra que não a própria Constituição Federal. Interessa-me, a partir desse instante, então, que os ciclos sociais
se é que posso dizer assim, que eu particularmente identifico com aqueles chamados fatores reais do poder de que nos fala Ferdinand Lassalle. Esses ciclos, é que criam essas novas demandas, essas, às vezes não tão novas, exigências da sociedade para com a administração pública. E só para se ter um foco exemplificativo. Se estivéssemos pensando, como fazem alguns, que a função própria do Estado e da administração pública é, basicamente, a prestação de serviços públicos, facilmente enxergaríamos aí um sem número de exigências e desafios antes não conhecidos. Lembro, a propósito do nosso curso, que é um curso virtual, das demandas administrativas que ocorrem através do chamado governo eletrônico, que é uma realidade que se instaurou ou se instalou diante de nós há algum tempo. Sabemos que muitos dos serviços públicos são prestados através do e-Gov, ou do governo eletrônico. Vale referir que um recente estudo produzido nos Estados Unidos, onde se avaliou mais de uma centena de países em termos de potencialidade de prestação de serviços públicos pela via eletrônica. Curiosamente, o Brasil, embora não esteja entre os primeiros, nós ocupamos um lugar de destaque naquele ranking. E a avaliação interna revela exatamente essa face. Porque hoje as experiências que acontecem nas 3 esferas de governo são de fato interessantes no que diz respeito a esse assunto. Encontramos a possibilidade de haver marcação de consultas, ou seja, atendimento médico, ou seja, prestação de serviços públicos na área de saúde pela via eletrônica ou pela internet, se preferir. Alguns serviços ligados à segurança pública igualmente também são prestados pela via eletrônica, como é o caso do Estado de São Paulo, onde a elaboração de um boletim de ocorrência é feito também pela internet a partir de um start feito pelo próprio usuário. O sistema que nós temos em relação aos tributos para apresentação de nossas declarações de renda são feitas já há muito tempo pela internet. Enfim, muitos desafios estão sendo transpostos, enfrentados com sucesso. E ocorre também que, em muitos casos, tomando o foco do serviço público apenas, o Estado e a administração acaba delegando muitas de suas atividades para outros chamados atores. E entra em cena o privado, o permissionário, o delegatário, o concessionário, que passa a atuar sobre os olhos daquele Estado ou daquela administração pública. Surge, a partir daí no nosso cenário, a agência reguladora, que é um tema que o direito regulatório, que talvez se ligue, por enquanto, ao direito administrativo, algo novo, é um assunto que merece reflexões de nossa parte, já que tudo indica que o modelo escolhido pelo Brasil foi um modelo americano, mas mostramos inconsistências na formação desse chamado direito regulatório. É um direito diferente, é um direito novo, é um direito que precisa ser desvendado. Basicamente, o Estado saiu um pouco da cena e não é ele que nos presta esses tipos de serviço.
Tomemos a telecomunicação e a energia elétrica como exemplos típicos, clássicos. Não é o Estado que está à frente. Passamos por movimentos de desestatização, de privatização, e a prestação desses serviços hoje se encontra em mãos de órgãos privados ou institutos privados, tocando ao Estado e à administração tão somente o marco regulatório, muito embora algo se produza a partir das próprias agências. E é exatamente o poder normativo das agências que deverá ser discutido pela sociedade. Tanto é assim que um exemplo que é emblemático foi o anúncio pelo nosso atual presidente da República de que ele próprio desconhecia o aumento de determinadas tarifas. Tarifas essas que foram posteriormente debatidas e decotadas em juízo por força de ordens emanadas do Poder Judiciário. Ou seja, se a questão chegou no ponto em que chegou, é porque o direito regulatório se mostrou evidentemente insuficiente. Cobra-se, enfim, seja como for, cada vez mais a eficiência não do serviço propriamente dito, não do serviço de telecomunicação, não do serviço de energia elétrica. Cobra-se sim pela eficiência nesses serviços, mas cobra-se sobretudo uma eficiência da própria administração pública, quer na delegação ou no trespasse dessa atividade para o terceiro, para o privado, quer no exercício típico de sua fiscalização. Entretanto, se o Estado não é tão somente um prestador de serviço público singular, como parece que eu teria dito, e não foi isso que quis afirmar, exigimos, por força dessas mutações já anunciadas, a concreção, a densificação, a petrificação dos valores que estão inseridos na nossa ordem jurídica. Então, se disse antes que consagramos na nossa ordem constitucional o princípio do Estado democrático, é evidente que a democracia, enquanto valor, deve nortear, deve estar próxima, deve ser o vetor ou a guia de toda essa atividade que irá se desenvolver, já que o cenário, o ambiente, o perfil desenhado da nossa sociedade, do nosso Estado, é, ainda que formalmente, um perfil democrático. Nesse sentido, é que a sociedade tem se mostrado e tem pretendido cada vez mais atuar em seu próprio nome, atuar em nome do coletivo. A sociedade tem se mostrado com uma vontade ímpar de se transformar de espectador em ator. Os atores, e esses são aqueles prestigiados pelo regime democrático, querem entrar em cena. Estamos, nesse instante, descortinando alguns instrumentos participativos, ou seja, a administração pública estará constantemente nessa transformação pela qual passa sob o influxo do regime democrático. São inúmeros os instrumentos de participação na administração pública, ou instrumentos democráticos de gestão ou de ingerências junto à administração pública.